boa tarde. Estamos começando mais um programa Mundo Melhor, aqui na Rede Vida, o canal da família. Obrigado pelo privilégio de estar na sua casa. Muito bom estar com você nesse sábado, né? Não sei se na sua cidade está mais friozinho, mais quentinho, mas a gente espera que esse programa te dê aconchego aí, né? Hoje o papo é sobre cinema, sobre São José de Anchieta, sobre coisas que tocam a nossa vida, a nossa alma. Eu convidei aqui para conversar comigo o Luciano Ramos, que é um dos grandes críticos de cinema que a gente tem. Obrigado. Para bater um papo sobre a beleza que é o cinema, né? E para falar um pouco de São José de Anchieta, né? A gente está num ano importante da canonização dele. Nós temos programas especiais sobre ele aqui, fizemos muitos eventos sobre São José de Anchieta. E muito obrigado por ter vindo aqui, Luciano. Obrigado a você. Uma honra. Eu que estou honrado. Você ficou feliz com a canonização de São José de Anchieta? É claro, até quando você falou, vou falar sobre São José de Anchieta, até falei, puxa, já estão bom, falando né? de São José, porque foi uma loucura, né, para se conseguir isso. Eu estou envolvido com essa campanha, né? Houve uma campanha, não sei se você acompanhou, uma campanha, inclusive criou-se uma ONG chamada Canã, que era uma ONG pela canonização de Anchieta. E eu escrevi um livro sobre ele, uma biografia dele, que foi lançado em 2004 por ocasião dos 450 anos da Fundação de São Paulo. Então imaginei que naquela época as pessoas iam cuidar, mas não teve tanto interesse assim quanto a gente imaginava. Mas precisou vir o Francisco para dar um apoio, né, para dar um empurrão. E a importância de José de Anchieta é tão grande, né? Porque ele é um homem que passeou em várias artes, né? Exato, no teatro, no poema virgem, na fundação de cidade, na presença com os índios, né? Mas havia uma diretriz maior e geral, que era a de integrar o índio na civilização, porque naquela época muita gente hoje em dia fala, não, mas os jesuítas alteraram a independência cultural dos índios, né? Forçaram os índios a se converterem não apenas ao cristianismo, mas à civilização ocidental. Mas se não fosse assim, seriam massacrados os índios, né? Não se pode julgar uma pessoa ou pessoas do século XVI com a mentalidade de hoje. Não, vamos respeitar a integridade cultural. Naquela época não havia essa ideia. Naquela época o bárbaro era bárbaro. Que não era civilizado, tinha que ser civilizado, tinha que ser incluído na civilização. Não é? E dentro dessa cultura, ele até vai muito além, né? Porque ele aprende a linguagem dos índios, claro, né? Essa é a grande sacada. Você, como professor, deve ter muito interesse nesse mecanismo, porque ao ensinar o português e o latim para as crianças indígenas, ele foi aprendendo com as crianças. O quê? A língua tupi básica. A partir de ter aprendido com as crianças a estrutura básica da língua tupi-guarani, ele então entendeu o mecanismo da língua, criou uma gramática, foi a primeira gramática indígena feita nesse mundo ocidental, e também um dicionário, né, de linguagem tupi-guarani, que é usado até hoje pelos antropólogos. E interessante, né, também que assim, ele utilizava de várias artes para educar. Que é uma coisa bonita do educador, né? Então, assim, vamos usar o teatro aqui, né? Vamos usar a poesia, vamos usar a crônica, vamos usar essas linguagens todas para envolver, para seduzir no bom sentido. Olha, claro, é bom aprender, né? É claro, para dar prazer, para misturar o entretenimento com o aprendizado, né? Misturar o lazer com a obrigação, coisa que os ocidentais não tinham noção disso, porque para o ocidental é fácil separar, trabalho é trabalho, diversão é diversão, família é família, mas para os indígenas não, os indígenas misturavam tudo, eles não conseguiam separar uma coisa, não conseguiam separar a religião da alimentação, da louvação à natureza, eles misturavam tudo. Então, o Anchieta percebeu essa jogada e fez uma coisa que hoje em dia, até hoje em dia, se você encenar uma peça de Anchieta, é atual. Você vai considerar não apenas atual, mas avançada demais para a nossa época. Porque ele conseguia fazer coisas assim, para você ter uma ideia. Na peça de teatro, se o personagem era espanhol, falava em espanhol. Se era português, falava em português. Se era um demônio, um ser, falava em tupi. E se era um santo ou uma virgem, falava em latim. Era muito curioso. Dizer, ensinava todas essas línguas para... E as pessoas diziam, mas como é que... As pessoas não vão entender, quem não é espanhol não vai entender o português, vice-versa. Ele falou assim, não, as linguagens elas se misturam na cabeça de quem está vendo a peça e as pessoas vão associar a linguagem, a fala com o gesto e vão acabar aprendendo mais facilmente e com isso as pessoas vão se entender melhor. Quer dizer,
tudo que ele fazia tinha sempre um objetivo de trazer mais bem-estar e felicidade para as pessoas. Não tinha nada de lá, não tinha nada gratuito no trabalho dele. Por que você se interessou por Anchieta? Posso falar a verdade? Pode. Eu trabalho na Fundação Padre Anchieta. Programa de rádio lá. Não, eu trabalho agora. Agora eu estou fazendo programa de rádio, mas eu entrei lá em 1970. Eu entrei em 1970, eu estava recém-formado na Faculdade de Ciências Sociais, na USP, entrei para dar aula de História, porque naquela época também, durante o tempo que eu estava fazendo faculdade, eu dava aula em cursinho, no Objetivo. Então tinha aquele macete daquelas aulas... shows, né? Aquela aula show, aquela aula performática, né? Aí fui convidado para dar aula de História no curso de madureza ginasial da Fundação Padre Anchieta. Eu nunca mais saí de lá. Até eu estou lá, me aposentei lá e estou lá até agora, só que na rádio fazendo crítica de cinema. E eu, toda vez que eu entrava na Fundação, eu vi uma imagem muito bonita, uma estátua muito bonita do Padre Anchieta estilizada. E todo dia eu chegava lá, via aquela estátua e falava, mas quem é esse Padre Anchieta? O que tem que ver Fundação, o que tem que ver TV Educativa com esse Padre Anchieta? Gradativamente eu fui lendo alguma coisa e no final, quando eu fui para escrever o livro, aí assim eu fiz uma pesquisa com o apoio do Padre Augusto José dos Santos, que é o vice-postulador da causa do Anchieta. Que foi o vice-postulador da causa do Anchieta para a canonização. Ele me deu uma série de materiais, assim, tipo, específicos, né, muito adequados, já selecionados, e eu fiz o livro e descobri. E vi então que o Anchieta, que a Fundação Padre Anchieta tem o Padre Anchieta como patrono, porque o Anchieta era o grande difusor da cultura. Ele se dedicava à difusão cultural. E é interessante falar que no momento que era incomum fazer isso, né? Completamente. Porque assim, a igreja, as missas em latim, né, um distanciamento maior do povo, tal. Não tinha essa visão da beleza, do significado de você utilizar aquela linguagem. Não, então vamos pegar o teatro aqui, a música ali, a dança ali. Então assim, ele realmente foi um homem de uma antevisão extraordinária. Impressionante, né? Há séculos avante, né? Impressionante porque, na verdade, a Companhia de Jesus, na Europa, tinha uma postura meio rígida, militarizada, tanto que a estrutura mesmo da Companhia de Jesus era uma estrutura que mimetizava uma organização militar, um comandante, você entrava não como aprendiz, mas como irmão, depois você ia crescendo, enfim, tinha uma estrutura militar. Porque a Companhia de Jesus tinha uma política agressiva na Europa, mas em relação à América tinha essa visão de irmanar, tinha essa visão de absorver, de incluir. Você falava em inclusão social, naquela época nem se imagina, essa palavra não existia, mas ele praticava isso, ou seja, ele inspirando todos os seus outros companheiros da Companhia de Jesus. Agora, isso que você falou da compreensão histórica, né? Esses dias num debate aí a gente estava falando sobre Aristóteles, aí um pessoal lá falou assim, mas um homem com toda essa visão de justiça, né? O primeiro tratado sobre a justiça está ali na Ética Nicômaco, como é que ele vai dizer que a mulher é um homem completo? Eu falei assim, mas isso é em 300 a.C., né? Exato. O que os outros diziam com relação a isso? Por mais que uma pessoa ela tenha uma visão além do seu tempo, você está dentro de um tempo, de uma época, de valores, você foi criado dentro daqueles valores, né? Claro. Então é essa compreensão que é preciso ter, né? Inclusive, quando se fala em democracia na Grécia Antiga, os gregos eram escravos, eles eram escravocratas. Escravocratas. Quem participava da democracia? Um percentualzinho de nada. A democracia né? era aquele mínimo, aquele mínimo da população, a chamada elite da população, que para ela tinha democracia. Que nem podia trabalhar, né, Luciano? Exatamente. Tinha que ser sustentado por alguém, era porque o trabalho era depreciativo. Exatamente. Né? Mas era a visão da época, quer dizer, cada época tem a sua visão para frente e a sua visão que você pode, à luz de um outro momento histórico, achar reacionária ou retrógrada, mas à luz daquela época não tem sentido, né? Você ter essa e o cinema, onde é que entrou a paixão pelo cinema? Bom, o cinema também, sabe que da minha recém-formada eu arrumei um bico a minha profissão era dar aula de história. E depois, inclusive, escrevi livros didáticos de história e tudo. Mas como hobby, eu tinha fazer programa na televisão, só que isso foi me absorvendo bastante, com o tempo fui me dedicando cada vez mais à televisão e virei um cara de televisão. Fiz muita coisa na TV Cultura e fiz em outras também. Fui para a Globo fazer o texto de todos os programas da Fundação Roberto Marinho sobre o Telecurso Segundo Grau. Eu fazia o Telecurso Segundo Grau, depois também fiz até a novela, ajudei o Cassiano Gabus Mendes a fazer uma novela, fazia minissérie com a Avancini e tudo. Quer dizer, depois eu virei, uma das minisséries que eu fiz foi a Padroeira, né?
uma minissérie que depois virou novela. Né? Lindo, lindo. Mas voltando àquele início, eu também fiz um teste no Jornal da Tarde para fazer crítica de cinema. E passei e comecei a fazer crítica de cinema. Isso lá atrás? Isso em 1972. Então eu tenho essas duas atividades paralelas, na televisão e no jornalismo como crítico de cinema. Você sabe que eu sou professor de Direito, né? E dou aula no mestrado, doutorado, às vezes na graduação. E eu faço os meus alunos na graduação, no mestrado, no doutorado, todo mundo vê cinema. Então você já tem a visão do Anchieta, misturar o lazer, o lazer com o ensino. Né? E é engraçado que alguns alunos de graduação, como eu peço para eles verem 2 filmes por semana, um que está em cartaz e outro que é um filme clássico, que vai de vídeo. E eles brincam que eu sou sócio de alguma empresa, porque eu falo, não é possível essa quantidade de filme. E eu falo assim, você vai trabalhar com direito, você vai trabalhar com ser humano, com gente, com histórias. Claro. Né? E assim, quanto mais você vê... Porque o cinema é uma arte que agrega várias outras artes, né? Claro. Você tem elementos históricos ali, você tem música, tem dança, tem artes plásticas, fotografia. Tá tudo ali, né? É uma arte total. É uma arte total. E assim, o filme te leva... A literatura faz isso também de forma fantástica, eu também faço eles lerem. Mas o filme te leva a uma viagem tão interessante. E eu digo assim para eles, é mais legal a gente sair com dúvida do cinema do que cheio de certezas. Porque é tão legal quando você... Será que é isso mesmo? Será que a personagem tinha essa intenção? Será que é... Porque um aluno, ele tem que duvidar um pouco, né? Ele tem que... eu digo assim, o problema da ciência, quando você está muito cheio de si, você não evolui mais. Quando você tem dúvida, é que você evolui. É claro. Que aí você começa a pensar em cima daquilo. A certeza os bloqueia, né? Agora, a dúvida faz com que você movimente a sua mente, né? Movimente o raciocínio, a dialética, exatamente. Mas o negócio do cinema... Por exemplo, você falou agora das dúvidas, tem diretores que produzem a dúvida de propósito, deixam dúvida de propósito, quer dizer, incluem, quer dizer, não respondem tudo aquilo que ele acha que o espectador está querendo saber. Ele deixa alguma coisinha, exatamente para forçar, não é? Por exemplo, recentemente tem um filme chamado O Passado, você viu esse filme? Maravilhoso. Gostou? Maravilhoso. Então, que é do iraniano que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Ganhou o Oscar pela Separação. Pela Separação, que também já era um filme maravilhoso. Já era um filme sensacional. Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable? Oui. Et avec quelqu'un? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce? On est arrivé? Ouais. Génial, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère a le droit de vivre avec qui elle veut. Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler? Bom, o passado trata do quê? Do passado. E a primeira coisa que o diretor de cinema usa para tratar do passado é aquele recurso chamado flashback. Né? No meio da história, para a história e volta. Ele não faz isso. O filme se caracteriza em termos de linguagem, e isso é que torna difícil o filme de ser feito. Ele conta uma história que ocorre no passado, sem recorrer a flashback. Quer dizer, ele faz com que os personagens recriam, reconstituam espontaneamente o que tinha acontecido com eles. Você sabe, eu não sei se, enfim, você é crítico de cinema ou não, sou um machista de cinema. Você é um cinéfilo. Mas eu saí com o filme com a seguinte sensação, né? As ações que as pessoas realizam, mesmo no caso do filme ali, mesmo que as consequências sejam desastrosas, né? Porque às vezes a gente julga as pessoas pelo resultado e não pela intenção. E muitas vezes a intenção é a melhor possível, mas você não imagina que porque você passou o e-mail de um outro para o outro, ou porque você contou essa história por... a outra vai tentar se matar por causa disso. A consequência, porque no fundo, talvez a sua intenção, né? A intenção da filha é proteger a mãe, né? A intenção da moça que trabalha é se autoproteger. A intenção, cada um tem uma intenção, talvez um pouco egóica, tem uma mistura de culpa, mas o que eu acho interessante no filme é que ele é profundamente humano, porque há alguns filmes que a ação do vilão, né, do antagonista é tão cruel que você imagina, eu jamais faria isso. Esse é um tipo de filme que você fala assim, eu poderia fazer isso também. Exatamente. Agora, o filme tem esse valor muito grande porque ele, como você mesmo disse, ele é antimaniqueísta. Ele é real, ele é verdadeiro. E eu acho que é por isso que ele passa para o espectador a sensação de que está acontecendo uma coisa de verdade, passa a sensação de verdade, não cria personagens
fabulosos, ou fantásticos, absurdos, cria gente como a gente de carne e osso. E ele é um diretor que gosta do tema família e cotidiano, né? Exato. Família, porque ali na família está tudo, né? É uma panela de pressão, vem de um lado, do outro, acontece isso e aquilo. E principalmente para o pessoal do Irã. Ele mesmo disse numa entrevista que no Irã é assim, a base da sociedade é a família e a base do Estado passa a ser a família também. Então todo o sistema político do Irã, que nem sempre é essa loucura que a gente está vendo agora, com essa coisa de uma justiça absurda, meio que ditatorial e tal, mas a sociedade é toda ela montada a partir de laços pessoais e familiares. O que é uma coisa problemática também. Porque, de repente, você pertence a uma outra família, você é considerado um inimigo, vamos dizer assim, né? Uma outra religião, né? Porque lá tem um negócio da intolerância religião, religiosa, que é barra pesada. Ainda o apedrejamento de mulheres, né? Sim, ainda existem. No filme Argo, de 2 anos atrás, que ganhou o Oscar 2 anos atrás, não sei se você lembra. Maravilhoso. Aquilo acontecia, as pessoas tinham enforcavam os hereges na rua, em cima de um guindastre, uma coisa horrorosa. Actions of Iran have shocked the civilized world. Everything. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. Ainda bem que a gente mora no Brasil, que ainda não tem esse tipo de coisa. Né? Vou voltar, aliás, perguntando sobre isso, a gente volta falando um pouco de perversidade na história. Fiquem ligados. Muito bem, estamos de volta aqui no Mundo Melhor, hoje conversando com Luciano Ramos, que é professor de história, crítico de cinema, autor de livros, conversa gostosa aqui. Mas a gente terminou falando dessa história do Irã. Eu estava na Itália há alguns meses e aí a gente estava conversando sobre essa questão da bondade ou da perversidade e tal. E aí um embaixador que havia trabalhado no Irã, ele falou assim, você sabe que um dia uma pessoa que trabalhava comigo em casa voltou, em casa pediu assim, posso ir embora mais cedo hoje? Ele falou assim, pode, alguma coisa, né? Algum problema? Não, hoje tem execução. Mas falou isso com uma emoção. Aí eu fiquei pensando, quer dizer, alguém vai feliz para a execução de uma outra pessoa? É interessante que quando a gente discute, né, em direito internacional mesmo, fala assim, cada cultura tem alguns valores e tal, mas há algumas coisas de uma perversidade tal que eu fico imaginando assim, como é que alguém pode ficar feliz vendo um apedrejamento? Como é que alguém pode ficar feliz vendo alguém cortando a cabeça de uma outra pessoa, né? Quer dizer, isso não é só no passado, na verdade é no presente, quando você vê briga de futebol, né, de torcida, vai um para destruir o outro, mas às vezes a gente olha para a história e fala assim, nossa, o ser humano foi tão perverso no passado, só que isso parece que continua, né, Luciano? Continua e deverá continuar bastante um tempo, né? Porque por pouco aqui no Brasil, você fala o Irã, mas no Brasil você vê coisas, incidentes desse tipo, de um boato que surgiu no Guarujá, no bairro popular do Guarujá, pegaram uma moça que era parecida com o retrato falado e lincharam a mulher. Aí um misto de falta de educação e ignorância, para achar que o retrato falado corresponde à verdade, que aquela mulher de fato é a mulher, e aquela coisa da histeria coletiva. Né? A massa, quando enlouquece, é capaz das loucuras. Coisa, né? Inclusive, a gente está vendo agora uma série grande de linchamentos e de atitudes assim, onde a massa fica louca, onde assim, um grupo... Antigamente se dizia que a massa é sempre ignorante, a massa não tem raciocínio, ela age por um impulso como formigas ou como manada de bois bravos, ou coisas assim. Né? Eu não sei se o fato de noticiar isso gera mais gente fazendo. Então você viu num lugar lá o linchamento. Me lembro de um jornalista uma vez falando que num desses canais de sensacionalista. Aí mostraram lá a história de cachorro que alguém foi envenenar cachorro e colocou carne com bolinha de gude, né? Sim. E aí mostrou isso numa reportagem, olha que absurdo, aconteceu numa cidade. Falou que na semana seguinte, quase toda a cidade tinha alguém dizendo que aquilo estava acontecendo, né? Algumas ações que você fica meio pasmo de ver. Como é que o ser humano é capaz disso? Eu tenho a impressão que o que potencializa isto é a carência educacional, a falta de uma educação
pela qual se transmitem não apenas conhecimentos, mas também valores. Sensibilidade, né? valores. Que inclui a sensibilidade, que inclui a bondade, que inclui o prazer de você estar bem em contato com o outro, enfim. Então, eu acho que o Brasil é muito carente disso. Eu acho que isso se resolveria só se resolve com mais educação. Mais educação. Agora, você fez uma pergunta curiosa. Não sei se eu quero dar um flashback aqui na sua entrevista. Você falou assim, como é que alguém pode ficar contente de ver uma execução? Eu vou te dizer um cara que ficou uma vez contente, José de Anchieta. E isso foi considerado, o que eu vou te contar, foi considerado um dos motivos pelos quais ele demorou tanto tempo para ser canonizado. Que o processo de canonização dele começou alguns anos depois que ele morreu, no comecinho do século XVII, imagine. Século XVII, nós estamos no XXI. Então, aconteceu o seguinte, ele foi designado como um padre para acompanhar uma execução de um francês que estava em guerra, porque na época da Guerra dos Tamoios, os franceses estavam em guerra, a Guerra dos Franceses que tinham invadido o Brasil, aquela coisa, era uma guerra mesmo, né? E um determinado prisioneiro francês foi condenado à morte e ia ser executado. Acontece que os soldados, quando levaram o sujeito para ser executado, os soldados começaram a tripudiar, jogar ovo, xingar, agredir, bater com um pedaço de pau no sujeito que estava sendo executado, entendeu? E aí, o Carrasco, provavelmente bêbado, pendurou o condenado pela corda e ele não morreu, ele ficou estrebuchando com a corda no pescoço, ou seja, ele estava sendo torturado na hora da morte, que é uma atitude de extrema crueldade, executar o sujeito. Em vez de matá-lo pura e simplesmente, de uma maneira mais limpa possível, mais rápida possível, o que faziam? Fizeram? Estavam torturando o cidadão, o prisioneiro. Aí o Anchieta simplesmente, isso está documentado, olhou para o Carrasco e disse, faça direito o seu trabalho. Pronto. Aí, então passou para os advogados do diabo, passou para a história como se ele tivesse... Não, ele estimulou, ele participou da execução, não, ele apenas deu um grito, deu uma bronca. Até, né? De compaixão, ele estava realmente compadecido daquela situação, daquela tortura que estavam fazendo com o fulano. E o texto que está no documento histórico, de que um outro padre testemunhou, dizia o seguinte, ele disse ao Carrasco que fizesse bem o seu trabalho. Pronto, é o que está. E isto custou bastante coisa para... Demorou muito. Mas não foi só isso. Na verdade, depois eu descobri que o que atrasou mesmo a canonização dele foi o fato de que os jesuítas fazem voto de pobreza. Eles são obrigados a fazer, além dos outros votos de castidade, então fazem voto de pobreza, assim como os franciscanos. Voto de pobreza. Os religiosos todos, né? Então, os diocesanos não, mas os religiosos fazem. Isso já não sei. Os franciscanos, salesianos, beneditinos. Todas as ordens fazem. Todas as ordens, só o diocesano que não. Obrigado. Agora aprendi. Mas ele tinha feito voto de pobreza como todos os outros. E acontece que ele usava um barco, por isso que ele estava em tudo quanto é lugar, estava na Bahia, estava no Rio de Janeiro, depois que ele virou superior da ordem, ele estava em tudo quanto é canto do Brasil. Ele tinha o melhor barco do Brasil. Só que não era dele, era da companhia. Mas era um barco que um carpinteiro espanhol se converteu à igreja, entrou como assim, irmão na ordem e construiu um barco fantástico, maravilhoso, de alta tecnologia. É como o sujeito hoje em dia tem um jatinho particular. Ele então viajava com grande facilidade porque ele usava esse barco e as pessoas então achavam que o barco era dele e ele não tinha cumprido o voto de pobreza. A pessoa pode fazer ações imensas de bondade, haverá alguém que vai dizer que pega aquele negocinho. Né? Também é uma forma de perversidade, né? Você está ali, você quer pegar aquilo ali, né? Bem lembrado. Esses dias a gente estava falando sobre essas maldades na internet, né? Quase que as chagas contemporâneas, né? Virou ali a internet. Às vezes morre um grande cantor que é popular, que é querido, mas você entra ali na internet, no site da notícia que colocou, as pessoas falam mal dele e não bem. Tem um ou outro falando, aí o ré, nunca cantou tal música, desafinou não sei o quê, ou bebia isso, ou fez isso. Exato. Meu Deus, que profissão é essa que alguém tem de ficar olhando o site de notícias para falar mal de tudo quanto é notícia que aparece ali, né? Exato, parece que é uma catarse, você tem que falar mal de alguém, né? Porque as pessoas precisam de assunto para falar, precisam de ter o que falar, né? Essa que é a grande coisa. Ô Luciano, vamos falar um pouco você gostou do Oscar desse ano, das premiações?
Eu gostei. Não tinha tanto filme interessante quanto nos anos anteriores, mas os prêmios foram... 12 anos de escravidão, você gostou? Foram todos previsíveis, né? 12 anos de escravidão, é impossível você não premiar um filme desse tipo, onde você conta a história da escravidão pela primeira vez do ponto de vista de um escravo. De um escravo. Porque o cinema... E do sequestro ali, né? Que ali você mistura o sequestro no meio da escravidão. Mas a narrativa não é a narrativa do ponto de vista de uma moça, de um herói, ou de um abolicionista, ou é do ponto de vista do escravo. Então mostra aquilo que aconteceu, como as pessoas viram aquilo, né? I was born a free man. Lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped. Sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Gostei tanto desse filme. Eu achei assim, primeiro que ele choca, dói, né? Você vê a cena daquela escrava que o dono, enfim, o senhor de engenho lá, não sei se é o senhor de engenho, que é violenta e se apaixona ao mesmo tempo. Que, aliás, a atriz virou agora uma celebridade, né? Exatamente. Virou uma... Enfim, mas quando ele é obrigado a bater, né? Então você pega um escravo sendo obrigado... Que é quase que naquele momento da tortura em que você fazia um companheiro torturar o outro, senão 10 outros morriam, né? Aquilo é de uma crueldade, mas assim, mostrar aquilo também é profundamente educativo, para ver até que ponto o ser humano chega e até que ponto vai a insensibilidade, porque aquela senhora ali, e as mulheres também sofriam preconceito, então quem sofre preconceito deveria ter um pouco mais de compaixão com o outro que sofre, mas não, ela queria ver a escrava arrebentada, né? Exatamente. O mundo é mau, o mundo não é justo. Não é esse E os outros filmes você gostou também? Que, na verdade, eu gostei muito de Filomena. Eu gostei. Eu li o livro também. O livro é muito diferente do filme, porque o livro é a história dele, do filho. E o filme é a mãe, né? Porque a mãe que é a atriz fantástica. Aquela atriz é incrível, né? pouco idade demais para o personagem, mas enfim, mas ela é uma atriz de primeira, né? I had a hip replacement last year, Martin. Titanium, so it won't rust. Otherwise, I'd have to oil you like the Tin Man. Is that right? Oh, no. He's just joking, Mum. Oh. Possible not to use my real name when you write the story. What about Anne Boleyn? That's a lovely name. Well, somebody had that. We're going to have to use your real name, Philomena. Eu gostei também muito daquele filme Gravidade. Eu acho que o Gravidade foi o que recebeu o maior número de Oscar, não foi? Não ganhou o melhor filme, mas ganhou o maior número de estatueta. Inclusive ganhou o Oscar de diretor. E é um filme gozado, que é um filme pouco admirado pelas pessoas que se preocupam com conteúdos. Mas é um filme que apenas descreve a tecnologia dos astronautas. E não, mas o filme tem uma colocação... Não é ideológica, não é política, mas é da pessoa com ela mesma, uma colocação de controle íntimo muito interessante. Controle íntimo, a relação dos dois, né? O desprendimento dele com relação a ela. Terrific. É um filme que, na verdade, coloca em questão o chamado controle, no bom sentido, não controle em sentido repressor, da pessoa em relação às suas próprias emoções. Então, ela estava, se você lembrar do filme, ela estava presa numa situação, começou a faltar o oxigênio, ela não tinha mais tempo, mas ela tinha que tomar uma atitude que o companheiro já tinha dito que ela deveria ter tomado, apertar um determinado botão, mas ela não conseguia lembrar daquilo. Então, ela começa a perder o ar e tem uma alucinação. Mas no filme é colocado como se ela estivesse vendo o companheiro morto. Então, o filme é espírita. Não, acontece o seguinte, é que quando ela começou a fazer aquela hiperventilação e ela, bom, agora eu vou morrer mesmo, ela deu uma relaxada, o que aconteceu? Então, ela, ao relaxar, ela fez com que o cérebro permitisse a chegada de uma ideia, uma lembrança. Ela se lembrou, então, naquele momento,
Onde ela que ela deveria ter apertar o botão e se salvou por causa daquilo. Então, esse é um trabalho... O filme todo é assim, o filme trabalha o tempo inteiro com esse tipo de coisa, da pessoa com ela mesma. É tudo isso, né? Exatamente. O que mais teve no Oscar? Nebraska? Nebraska eu achei um filme italiano feito, um neorrealista, feito no branco e preto, muito legal. This is Woody Grant. We are now authorized to pay $1 million to Woodrow T. Grant of Billings, Montana. This is his son. You didn't win anything. It's a complete scam. So you gotta stop this, okay? I'm running out of time. This is his wife. I never knew the son of a bitch even wanted to be a millionaire. He should have thought about that years ago and worked for it. How much longer is he gonna be around? And what's the harm in letting him have his little fantasy for just a couple more days? Mas eu gostei muito do Dallas, do Clube de Compras do Dallas, porque os americanos sabem fazer muito bem aquilo que no Brasil a gente está começando a fazer agora, que é tratar a história de uma maneira dramática, sem falsear. Porque as pessoas pensam, bom, vou botar a emoção na história, então inventam uma série de coisas e criam coisas que são artificiais. No entanto, a própria emoção já está no próprio fato histórico. Então, nesse filme Dallas, que é chamado do gênero do docudrama, você dramatizar coisas que aconteceram de fato na realidade. Então você imagina contar uma história, a história do Dallas, do Clube de Compras de Dallas, é isso, de uma pessoa de um sujeito doente que consegue, com a sua luta, inventar o tal de coquetel. Sem o ativismo dele, ele não teria conseguido chegar nesse negócio que a ciência aprendeu com os ativistas. Um remédio só não funciona, 2, 3, então vamos criar um grupo. Mas essa história, se eu te contar agora, qual é a graça? Então, aí quem entra o roteirista, aí quem entra o profissional de cinema, que cria uma situação emocional para aquilo. E é genial, assim, porque, primeiro, assim, a personagem central, ela faz o sofrimento dela, porque naquele momento, saber que você é soropositivo, né, que você tem o vírus da AIDS, saber que a primeira fala, se não me engano, ele diz que ele vai morrer em 1 mês, né? Você tem 1 mês para... E ele falou, não terei isso, né? E vai atrás, ele transforma isso numa luta, para ele e para as outras pessoas todas, né? Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo. You say homo? You made a mistake, because that ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. Newsflash for y'all. There ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days. E ele tá um ator incrível, né? Aliás, os dois ganharam o Oscar, né? O ator principal e o coadjuvante, os dois ganharam desse filme, ganhou o melhor coadjuvante do mesmo filme, os dois trabalharam no mesmo filme. E uma temática difícil, porque assim, muitos filmes trabalharam já sobre a AIDS, né? Então assim, você está voltando naquele tempo em que havia um preconceito muito grande, mas pegando um fato histórico e fazendo exatamente isso, né? Trazendo isso de uma forma a te emocionar, porque é emocionante ver, né? A dor, o sofrimento, a luta, o preconceito, né? E você sabe o que vai acontecer e mesmo assim continua torcendo. Como é o caso, por exemplo, do Getúlio. O Getúlio, eu acho que isso é bom você indicar para os seus alunos também. Olha, Getúlio é um filme genial, né? Aliás, é bom a gente ver o cinema nacional produzindo filmes assim, exatamente. Né? Eu acuso um só homem pelo assassinato do major da aeronáutica e pelo tiro que me atingiu. Este homem é o presidente da República, Getúlio Vargas. Lacerda não podia continuar tratando o presidente como se ele fosse um bandido. Esse tiro dado no pé do Lacerda atingiu as costas do meu governo. O presidente é culpado. E onde estão as provas? É necessário deixar bem claro que o governo não tem nada a ver com isso. E pode prender qualquer pessoa deste palácio que esteja envolvida no crime. Esse é um filme que consegue fazer um relato histórico absolutamente perfeito no sentido de factualmente exato, os fatos colocados são os fatos exatos, sem maniqueísmo, sem romantizar nada. Deixa o povo julgar, né? Exatamente, porque na verdade não há o que fazer, não há o que julgar, já aconteceu. E o mais incrível que o diretor consegue, todo mundo sabe como ele morreu, quando ele morreu, de que jeito, dando um tiro nele mesmo,
Mas mesmo assim você torce. E você fica até o final torcendo. Atento pra... Tanto que, e isso, a prova de que o filme envolve mesmo, é que quando ele dá o tiro para se matar, a gente sabe que ele sabia que ele ia acontecer. Eu, por exemplo, fiquei aliviado, porque o filme foi construindo uma tensão. Coitado, já tá bom. Tão grande que chega um momento que você fala, meu Deus, esse cara não vai aguentar, ele está explodindo. Aí quando ele se mata, então a gente se alivia junto com o cara, que é um absurdo, mas é uma reação emocional. E é uma reflexão bonita sobre a solidão do poder, né? Exato. E como é que as pessoas elas se aproximam de quem está no poder no momento em que ela está no poder, os aduladores, né? Isso a história toda mostra. A pessoa vai, você é insensado o tempo todo. Naquele momento que você está na iminência de perder o poder, aí as pessoas te destroem e cada um vai se afastando mais do que o outro. É aquela frase linda do filme quando ele fala para Alzira, para a filha, Exato, né? Não conhecia ninguém que se preocupasse. Não conhecia ninguém que se tivesse pedir a ele alguma coisa para o país, apenas para si próprio. Né? De volta daqui a pouco. Continua essa conversa gostosa com o Luciano aqui. Muito bom te receber, viu? Obrigado. Venha muitas vezes. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Mundo Melhor, hoje conversando com o Luciano Ramos sobre cinema. Aliás, ele vai fazer o roteiro também do Anchieta, né? São José de Anchieta. Eu estou adaptando, porque eu escrevi um livro que eu publiquei em 2004, como eu te falei, e não tinha essa intenção de fazer isso. Mas agora que ele foi canonizado, eu estou negociando com emissoras e com alguns produtores também, a ideia de se fazer não posso falar qual é, mas não tem problema. Mas vou fazer uma adaptação para uma minissérie. Até que quando eu escrevi o livro, já botei cada capítulo mais ou menos como uma sequência de cinema. E a vida dele foi altamente cinematográfica, né? Se envolveu em 1000 batalhas de coisas de índios e selva. Subiu a pé, com 17 anos, doente, subiu a pé a Serra do Mar para fundar São Paulo. Não é brincadeira. Aliás, fizeram uma trilha do Anchieta agora, não sei se já está... Então, eles estão agora querendo fazer a possibilidade de você dar uma melhorada no mato, porque aquilo o mato cobriu, mas ainda os geógrafos, eles conseguem... o caminho que ele fez. Fazer exatamente o caminho que não ele inventou, os índios já faziam aquilo. Eles já faziam, um caminho terrível, principalmente para uma pessoa doente como ele era. Ele tinha escoliose e a coluna dele totalmente torta. E aí ele fez isso porque já tinha um caminho que os índios faziam. A gente já volta nessa questão, mas sempre no terceiro bloco a gente lê um dos e-mails que a gente recebe aqui. Você tem aí os e-mails do programa, você pode mandar o seu e-mail também. E hoje a Terezinha de São Paulo que diz o seguinte: adoro o seu programa, não perco você é uma das minhas companhias preferidas. Muito obrigado, passo o dia na TV, dediquei toda a vida aos meus filhos, cuidei dos 3 com carinho, fui muito feliz. Há algum tempo fiquei viúva, os meninos casaram e eu fiquei aqui, sozinha nessa casa. Eles têm a vida muito corrida, mal sobra tempo para me ver. Eu compreendo, mas a solidão é grande demais. Fico sozinha o dia todo, às vezes acho que a pior parte da vida é envelhecer. Olha, Terezinha, legal você, obrigado pelo seu e-mail, pelo seu carinho. Mas não fique o dia todo vendo TV, né? Com certeza. Terezinha, eu tenho uma experiência linda que é conviver ali na Academia Paulista de Letras com pessoas que têm 90 anos, 89, 91, 92, que saem, que escrevem, que vão ao cinema, que namoram, né? Então, a gente tem que reinventar cada momento da vida, né? É claro que é bom lembrar algumas coisas do passado, mas há algumas pessoas que vivem do passado, né? Quando os filhos eram pequenos, quando essa casa estava cheia, quando ele trazia os amigos, quando meu marido era vivo, quando não sei o quê, Isso foi um tempo lindo. Celebre os tempos lindos da sua vida, mas viva a cada momento. Eu acho que esse é o caminho, assim, né? Se a gente ficar trancado em casa, é mais difícil de fazer amigos. Hoje tem cursos, né? Um dia desses a gente entrevistou o Frederico, que é o diretor da Casa das Rosas, lá na Avenida Paulista. Cursos gratuitos para quem quer ser escritor, várias áreas. Você tem cinemas gratuitos também, tem vários programas, né, na cidade, porque a pessoa não tem o dinheiro, né? Você tem orquestra sinfônica gratuita também. É só ter um pouquinho de curiosidade e ir atrás, não ficar com essa cobrança com o filho também. É claro que, enfim, por exemplo, eu amo a minha mãe, adoraria estar com a minha mãe todos os dias. Às vezes ela passa um mês na minha casa, 2 meses, é um prazer, ela é minha tia, mas às vezes eu vou viajar, ela está num outro lugar. E é assim a vida, né?
Então a gente não tem que passar a vida lamuriando, né, do passado, daquilo que aconteceu, daquele tempo bonito. Faça com que o tempo hoje fique bonito também. Legal, é isso, gostei. Posso dar um palpite aí? Pode, vamos lá. Porque ela se queixou da solidão, né? E tem muitas outras pessoas que também estão sentindo solidão. Então, por que ela essas solidões não se juntam? Talvez um trabalho voluntário de ir falar com gente que está... Contar história em algum lugar, né? Visitar as pessoas. Esse tipo de coisa. Quem sabe se ela se preocupar em dar alguma coisa dela para os outros, quem sabe ela fique menos solitária. Aliás, essa coisa do trabalho voluntário, isso é tão interessante, porque quando você faz um trabalho voluntário, você fica uma pessoa melhor, né? Porque o problema do outro, faz, nossa, o meu eu achava que era um grande problema, não é tudo isso, né? Olha o que o outro está passando, né? Mas a gente terminou falando do Getúlio, né? Você está achando que o momento do cinema nacional agora é um momento... Tem muita comédia, né? Mas tem de tudo, assim, né? Eu acho, bom, eu penso muito sobre o cinema, né? Você está fazendo uma tese de doutorado agora sobre os anos 50, né? Que na verdade é uma visão histórica sobre um produtor de cinema chamado Oswaldo Massaini, que trouxe a Palma de Ouro para o Brasil, o único produtor que trouxe a Palma de Ouro para o Brasil. Ele produziu 70 filmes, é o mais importante produtor individual da história do Brasil. Então, eu estou analisando como é que ele conseguiu essa continuidade, esta manutenção ao longo do tempo. Ele começou nos anos 30 e foi produzido até a final da vida, nos anos 80. Mas o que é curioso é que os filmes de antigamente eram feitos com o próprio dinheiro de quem produzia. Né? Hoje em dia, nós temos, quer dizer, resultado de uma evolução muito grande, muito complexa. Hoje em dia, nós temos um sistema no Brasil que permite que os filmes sejam todos eles financiados com dinheiro público. Então, o que está acontecendo, isso já faz algum tempo, e que começa a ter impressão que começa a ser revertido agora, é que a maior parte dos produtores de cinema fazem filmes com o dinheiro de incentivo fiscal. Então, o sujeito coloca na planilha do filme, no orçamento, salário do produtor, coloca o salário dele. Ele faz o filme, produz e aí... Quem é que vai vender aquele filme? Quem é que vai assistir? Ou seja, há um deslocamento, há um desligamento entre o ato de produzir e a necessidade de atrair público para o cinema. Esse é o problema que está acontecendo, no meu entender. Eu acho isso grave, porque criou-se com isso uma espécie de preguiça criativa. Não sei se existe essa palavra, essa expressão, mas é o que está acontecendo. Então, muita gente faz um filme com a preocupação de terminar, porque ele já ganhou já ganhou o salário dele, e pronto. Não é aquele enlouquecimento de que eu tenho que fazer alguma coisa, atrair gente, não é aquela loucura que tinha no Brasil nos anos 50, quando o sujeito estava querendo fazer um filme que dependia de atrair público para o cinema, porque se o filme que ele fizesse não atraísse público, ele não faria um outro filme. Agora, as pessoas falam que o que atrai é comédia, né? Mas assim, por exemplo, Central do Brasil não é comédia e foi um filme que levou muita gente ao cinema. Você acha que o Capitão Nascimento, não tem nada Tropa de Elite, Tropa de Elite não é comédia. Tropa de Elite não é comédia, então. Quer dizer, não há uma regra nesse sentido. E antigamente os grandes sucessos de bilheteria também não eram comédia. Eram filmes de outras categorias. Quer dizer, não é o gênero que faz o sucesso do filme. Porque a gente vê assim, essa comédia, aquela outra comédia ganharam milhões. Mas são 2 ou 3, são dezenas de comédias que são feitas e que também ninguém vai. Titanic não é comédia? Exatamente. Pelo contrário, você sabe que vai morrer no final também, né? Mas tem muita comédia que não atrai público, entendeu? Então é que tem uma série de fatores que se juntam, atores globais, e, enfim, e uma certa preguiça do público de ir para um filme que o faça pensar, então é que traz essas coisas todas. Você sabe que eu geralmente não escolho comédia para ir. Eu tenho até um pouquinho de preconceito, não sei, às vezes nem é... Tem comédias, eu gosto mais de comédias à la Woody Allen, por exemplo. Eu acho que é uma comédia que você tem coisas profundamente engraçadas porque ele tem uma capacidade enorme de pegar o estranho, né, o exótico, e colocar isso no cotidiano de uma forma tão inteligente e, ao mesmo tempo, desconstruir alguns tabus, né? Ele faz filmes em que você torce para o criminoso sem perceber que está torcendo, né? E faz filmes que supostamente são cômicos, mas no fundo são tristes. Um drama medonho, né? Tem coisas assim, o Blue Jasmine, não sei se você viu esse filme também.
que deu o Oscar para Cate Blanchett. Aliás, o início desse filme é incrível, né? Aquela cena dela falando sem parar no avião com aquela senhora, aí quando desce ela continua falando. O interessante é isso, é tão estranha a situação, mas eu já vivi situações semelhantes, de alguém que sentou do meu lado no avião, não parava de falar. Não parava de falar, não dava vírgula, chegava, nem comia ali, e você ouvindo aquela história toda, você fala, será que ela quer que eu responda alguma coisa, que eu interaja, né? Mas esse é um filme, aquele que você dá risada, que você se diverte, no entanto, é uma história pesada. Pesadíssima, né? Uma história da homem mulher que se mata na prisão. O cara se mata na prisão por causa da mulher, que é a mulher que denuncia, enfim, tem um negócio, coisa que você vai descobrir denuncia por ciúme também. Denuncia por ciúme, ou seja, até então ela não denunciava, porque sempre ela conseguia tirar alguma coisinha dele. Quando viu que não tinha mais condição, que o marido está apaixonado por outra, então ela denuncia o cara e o cara se destrói. Isso não é uma comédia, isso é uma história muito pesada. Essa é a coisa do Woody Allen. So what do you think? I love it. You shouldn't spoil me so. Well, why not? Who else am I going to spoil? He met me at a party and swept me off my feet. I fell in love with the name Jasmine. No, I have never been to San Francisco. I'll be staying with my sister. Jasmine! Oh my God. Look at you. Your place is homey. Oh, the flight was bumpy. The food was awful. I mean, you'd think first class. I thought you were tapped out. I'm dead broke. Really, I mean, the government took everything. All I can say is you look great. Now who's lying? E é isso. Agora, o cinema brasileiro está assim, né? Está tendo... Por exemplo, recentemente lançaram algumas comédias boas que não tiveram grande sucesso. Uma delas chama-se Vendo ou Alugo. Vendo ou Alugo, você está fazendo uma cara de quem não viu. Eu não vi Vendo ou Alugo. Então, se você eu estou me lembrando que eu vi o trailer, mas eu não vi Se você pegar esse filme, vale a pena. Ele é com a Marieta Severo. Com a Marieta Severo, que faz um trabalho muito bom de atriz, com o Marcos Palmeira, aquele pessoal todo da família do Zelito Viana, do Chico Anísio, porque a diretora ela é sobrinha do Chico Anísio, filha do Zelito Viana. A Betsy de Paula ela morava em Brasília durante muito tempo e fez muito filme, muitas comédias inteligentes e fez essa Vendo ao Alugo, que é primorosa. Essa família anda no maior sufoco. Estou numa situação financeira difícil, braba mesmo. O jeito é vender a casa, né? E pra isso, só milagre. Só milagre, manjar. Quem vai querer morar numa casa vizinha de favela, cheia de goteira, infiltração, bala perdida? Grita mais pros vizinhos ouvirem, grita! Mas milagres acontecem. E quando foi feita a última reforma? Não tem nem 2 anos. Eu sinto pena de que esse filme não tenha tido o sucesso que mereceu. Mas os críticos gostaram muito e ganhou todos os prêmios do Festival de Pernambuco. E eu fico muito feliz de tudo que o Brasil possui em termos de arte, né? Produz, assim, quando eu vou a uma peça de teatro e a peça está cheia, a gente divulga aqui, eu uso as mídias sociais para sugerir cinema, peça de teatro. Primeiro que eu acho assim, né, o ator se esforça tanto para fazer aquilo, né, o escritor, a produção é complexa no Brasil, aí de repente você está estreando uma peça em cartaz, tem uma manifestação no dia, ou quebrou um carro na avenida tal, não chega. Então assim, é tanto sacrifício, né, que o artista brasileiro faz para isso, que eu acho que a nossa obrigação é divulgar cada vez mais. Com certeza. E é um programa delicioso de família, né? Você sai com sua mulher, com seu filho, com a sua namorada, ir para o cinema, ir para o teatro, né? E não é uma arte cara, né? As pessoas tem de todos os preços, tem gratuito, tem de R$10, tem de 50, tem de 20. E tem um circuito alternativo, para você ter uma ideia, o Cine Olido, que é um cinema da prefeitura, um cinema público, vamos dizer, cobra um ingresso de R$1 inteiro e 50 centavos meia entrada. No Cine Olido, você tem uma série muito interessante que chama-se Os Grandes Filmes de Nollywood. Eu fiquei sabendo, eu vou até ver alguns deles, são filmes feitos na Nigéria. Porque, em primeiro lugar, em termos de produção, Estados Unidos, Hollywood. Segundo lugar, Índia, Bollywood. E a terceira indústria que produz 1000 filmes por ano é a Nigéria. Não dá para entender. São filmes, todos eles feitos assim com filmadora digital barata e tudo, mas eles fazem, são lançados e as pessoas vão assistir e tem uma indústria
que sustenta milhares de pessoas que trabalham em cinema. Que interessante. Na Nigéria. Não imaginava isso também. Não dava a imaginar, nem eu imaginava um negócio desse. Ô, Luciano, você tem os filmes da sua vida, assim? Coisa que você fala assim? Não tenho, sabe por quê? Eu sou não tenho, sabe por quê, Carlito? Eu sou um cara meio infiel em matéria. Porque, por exemplo, a gente está falando do Gravidade, falando do Lobo de Wall Street, a gente está falando desses filmes agora. Que, aliás, é um outro filme incrível. Maravilhoso. Também, né? Argo e tudo. 12 anos de escravidão, eu fico apaixonado por esses filmes, e esses filmes ocupam meu lado afetivo. Aí eu esqueço os outros, entendeu? Quer dizer, não é que eu esqueço. Continuo, o arquivo mental continua, mas a parte afetiva eu vou largando um pouquinho, entendeu? Eu acho que com livro é a mesma coisa. Livro, talvez a gente lembre assim, não, eu comecei a gostar mais de literatura por causa de tal autor. Ou eu comecei a gostar mais de cinema quando eu lembro que eu me lembro que quando eu sou de Cachoeira Paulista, né, no interior de São Paulo. Cachoeira Paulista não tinha cinema quando eu era criança. Aí meu pai tinha uma casa em Caraguatatuba, nós íamos para lá e ficava na rua de um cinema. E o primeiro filme que eu assisti, que eu me lembro, assim, com 6, 7 anos de idade, foi O Menino da Porteira. E aí eu fui ver O Menino da Porteira num dia, filme. Aí no dia seguinte eu fui ver O Menino da Porteira, no outro dia eu fui ver, acho que eu passei a semana vendo O Menino da Porteira. Que legal. Aí minha mãe, eu chorava todo dia, chegava, chorava, você era do lado do cinema, minha mãe falou assim, por que você vai todo dia, se todo dia você chora, filho? Eu falei, mas será que ele morre todo dia no final? Ah, que engraçado, com 7 anos você tinha... Que legal. Assim, será que ele vai morrer todo dia no final? Assim, aquele encantamento de você ver aquela música. Aí eu me lembro muito dos filmes do Mazzaropi, né? Quer dizer, que era Mazzaropi era um craque. Mazzaropi era um que construiu um império sem um tostão de apoio de governo nenhum. É uma coisa dos filmes do Massaíno. O pessoal fazia aqueles filmes maravilhosos, Pagador de Promessa, aquelas coisas absolutamente certo, moral e concordata, tudo com o dinheiro próprio. A gente tem muita gente valorosa, né? Na nossa história. Espero que no nosso futuro também... Se Deus quiser. Tenha, né? Tem gente perversa fazendo mal, mas tem muita gente fazendo bem também. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Obrigado, Luciano. Uma honra te receber aqui. Igualmente. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Uma linda semana aí. Aproveite as nossas dicas. Olha quantos filmes a gente falou aqui. Escolha um filme legal. Cultive as pessoas que você ama. E aí, Terezinha? Nada de ficar chateado, envelhecimento é uma coisa bonita também, o dom da longevidade é um dom de Deus, né? O Dom Fernando brinca que tem gente que é jovem, tem gente que é jovem há mais tempo, né? É verdade. Então você é jovem há mais tempo, aí celebre a sua juventude. A gente se encontra aqui semana que vem.